Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Descompressão Corporativa. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Clóvis Storani, que é diretor de gestão de talentos para a América Latina do grupo Electrolux. Ele tem muito mais experiência que ele vai contar aqui para a gente. Ele tem 23 anos de experiência na área de recursos humanos, com uma visão muito ampla, porque passou por vários segmentos de empresas que ele pôde contribuir. E também eu achei muito curioso que ele tem duas formações muito diferentes, que é contador e psicólogo. Então, quer dizer, a gente sempre pensa, né, que o cérebro do psicólogo, né, eu falo até por mim, a gente é muito de humanas. Agora você é o cara completo, né? Porque você consegue pensar no soft skills e na área financeira. Não, me conta, é o cara completo. Bom, antes de tudo, obrigado, Adriana, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer aí contribuir e estar com a Filipelli, uma grande parceira aí, nossa, há muito tempo, né? Muitos carnavais, né? Muito bom, muito bom começar o ano aí contigo, tá? Muito bom. Pois é, eu tenho essa formação aí diferente, né? Mas você sabe que isso começou lá atrás, né? Numa sessão de terapia, né? Onde minha mãe me perguntou assim, filho, o que você pensa, né? O que você quer? O que você quer ser, né? Aquela pergunta, né? Difícil, né? Para algumas pessoas. O que quer ser quando crescer, né? E a minha resposta foi domador de golfinhos, né? Aí minha mãe olhou assim e falou, meu Deus, tá... Vamos entender o que significa isso na prática, né? Então foi super interessante porque a partir daí eu fui me descobrindo, né, uma pessoa conectada às questões corporativas. Então esse olhar de negócio, né? Eu costumo dizer que a contabilidade me trouxe uma visão de negócio muito importante, né? Que eu guardo no meu background para que eu possa utilizar de forma estratégica no meu dia a dia, né? Mas a minha grande paixão, né, foi realmente a psicologia, né? Porque foi através dela que eu consegui realmente me encontrar e exercer, né, o grande papel que eu tenho hoje, né? Que é liderar, né, uma área de recursos humanos, uma empresa incrível como a Electrolux. Então, que eu admiro muito, até comentei com você, é uma empresa incrível mesmo, admiro demais todos os produtos, que eu puder, sempre assim, quando eu tenho uma escolha, tá, Electrolux, eu falo, não, essa eu confio. Que bom, que bom. A gente tem aí a missão, né, de transformar o mundo para o melhor. Então, impactar as pessoas todos os dias, né, faz parte aí do nosso, né, legado, e isso tem que acontecer dentro de todas as áreas, né, de todas as áreas. Mas eu vou continuar na linha que a gente estava, porque assim, muitas pessoas da área de recursos humanos já foram criticadas, né? Porque elas não tinham essa visão de entender de números, de entender... Porque a questão do número lida, né, e liga para o negócio, com a estratégia. Quer dizer, então você não fica só cuidando das questões de contratação, de desenvolvimento, mas você entende essa questão dos números, que muitas vezes as pessoas da área de recursos humanos não têm essa familiaridade tão grande com números, né? Então você conseguiu integrar, eu acho que é um asset, sinceramente, maravilhoso, de verdade. E você sabe que hoje, né, quando eu conecto para o que a gente precisa e para o futuro, né? Eu vejo muitas pessoas buscando esse tipo de asset, né? Ou esse tipo de skill, de habilidade, enfim, de outras formas, né? Através de MBAs, através de cursos, de pós-graduação de uma forma geral. Por quê? A gente não pode esquecer, né, do surgimento da nossa área. A gente surgiu no século XX, né, para ser uma área para cuidar da burocracia das pessoas no ambiente corporativo. Esse era o objetivo da nossa área, né? E a gente hoje vem tomando um espaço, né? A gente vem ganhando um espaço e nos é cobrado hoje um espaço muito mais estratégico. Sem dúvida. Logo, né, essas
habilidades, né? Eu costumo dizer que a caixinha de ferramenta mudou. Sim. Né? A gente precisa revisitar ali quais são as ferramentas que eu tenho na minha caixinha, né? Para entender se isso está conectado mesmo para o futuro, né? Quer dizer, o que te trouxe até aqui não é o que vai te trazer para o futuro. Perfeito. Porque com essa coisa da tecnologia vindo na velocidade que está vindo e as empresas querendo mais eficiência, colocando mais tecnologia, elas vão querer colocar mais processos automatizados. Sim. Com a inteligência artificial, inclusive. Sem dúvida. E aí vai diminuir, provavelmente, algumas funções. E o RH faz uma parte impressionante nisso, porque ele tem que fazer parte dessa mudança, dessa acomodação do ambiente de trabalho e tem um papel estratégico. Então, eu queria muito que você falasse sobre essas coisas, que eu sei que você é um conhecedor disso. Eu sou um curioso, né, assim, dessa parte, porque a gente está no momento, né, Adriana, que a gente precisa mesmo, né, se reinventar enquanto recursos humanos, mas a gente está numa era o quê? Numa era de desconfiança e desengajamento das pessoas dentro das organizações. Né? Quando a gente olha para números, né, vamos trazer dados aqui para a mesa. Hoje, apenas 16% das pessoas que estão dentro do ambiente corporativo estão realmente comprometidas com o trabalho. A gente vê isso. E são dados da pesquisa global, né, da Great Place to Work. E 68% desses jovens talentos, né, ou seja, desses jovens trabalhadores que estão chegando no mercado ou que já estão no mercado, né, mas com um pouco tempo aí de experiência, de carreira, eles encaram o trabalho como uma forma, como um meio de ganhar a vida. E não como uma realização pessoal. Então, olha o momento que a gente está. A gente está se transformando enquanto área, mas a gente precisa buscar talentos, né, com um perfil completamente distinto, num momento totalmente diferente quando a gente olha para dentro de casa, né? Quando a gente olha para sucessão, quando a gente olha para engajamento, né? Então, tudo isso se conecta num ambiente em que as pessoas estão se sentindo o quê? Elas estão se sentindo menos conectadas com os principais valores da organização, né? E aí, a tecnologia, né, ela vem muito ao encontro da área de recursos humanos. Por quê? A tecnologia, ela vai ser a nossa companheira. É verdade. Né? Então, conectado, né, ao que você me falou no começo, né, assim, esse olhar numérico, analítico e tal. Puxa, isso é ótimo para mim, realmente, né? Mas pensa que antes eu tinha que montar essa análise. Hoje eu tenho um chatbox. Hoje eu tenho uma inteligência artificial ali. Eu tenho Siri. Eu tenho um monte de artifícios tecnológicos que vai o quê? Facilitar a minha vida. Que inclusive vai fazer melhor que eu. Vai me trazer dados muito mais estatísticos, mais detalhados. E qual é o poder que eles não têm? É da reflexão. E essa é uma potência de RH que a gente precisa colocar força. E para a gente conseguir gerar insight reflexivo, a gente precisa ter conteúdo. A gente precisa ter conhecimento. Nossa, é verdade. Quando você fala isso de conhecimento, é muito verdadeiro, porque as pessoas, eu já ouvi alguns grupos que eu participo de WhatsApp, as pessoas falando assim, porque o chatbot lá, o GPT, ele não fala, ele é muito óbvio. Não, é que você precisa aprender a lidar com ele. Você precisa saber qual é a forma de conversar e de dar dados. Agora, se você não tem o conteúdo, você não vai colher nada, porque você não sabe nem como perguntar.
Você não sabe como extrair os dados e de que forma você extrai os dados. Então, essa é uma capacidade hoje que também a gente precisa saber, que é como extrair os dados da inteligência artificial. Só que para isso eu preciso ter noção de algumas coisas. Então, quando você fala a pessoa tem que vir com conteúdo, sim, isso não substitui o fato da gente ter que estudar, que continuar o lifelong learning, etc. Exato. E essa conexão, e aí, né, falando do lifelong learning, ele vem totalmente trazendo um olhar de reskilling, né, que é o que a gente fala muito, né? É o nosso reaprendizado de habilidades importantes dentro da área de recursos humanos, né? Antigamente a gente falava muito, né, do pensamento analítico, né, do pensamento... Não, agora, mais do que isso, qual que é o passo, né, além disso? Você precisa começar a criar um job, né? Um exemplo prático, né? Um exemplo prático. Eu estava revisando uma descrição de cargo. Aí você fala assim, nossa, mas que coisa básica, né? Uma descrição de cargo. Será? Descrição de cargo é uma foto. Descrição de cargo é o que eu sei hoje sobre uma posição. O que eu exijo de uma... O que eu preciso, né? Mas se eu penso nesse lifelong learning, se eu penso nesse futuro de crescimento e transformação, que são as duas palavras-chave quando eu me conecto com o futuro da área de recursos humanos, será que realmente eu sei criar? E aí eu não estou dizendo então deixa de lado a descrição de cargo, a gente sabe que tem um monte de política nas empresas, né, que a gente precisa fazer isso e tal, mas a gente vai além disso. A gente precisa criar as posições, a gente precisa criar as cadeiras, a gente precisa criar as funções. Esse é um papel forte da área de RH, neste momento que está sendo exigido. Trazendo aqui para a mesa, em inúmeros momentos, né, onde eu estou fazendo um briefing com um executivo, pensando no futuro da organização, numa posição estratégica, o executivo olha muito... Não, porque essa pessoa que a gente vai substituir, ela tem isso. Não, mas essa pessoa tem aquilo. Tá, mas o que eu quero para o futuro? Né? Quer desenvolver ela em direção do que a empresa precisará. Exato. Então, um vendedor vende. Para achar um vendedor... É difícil. Né? Agora, qual é o vendedor? Qual é o gerente de vendas? Ou o gerente comercial que sabe de rentabilidade? É diferente. É diferente. O olhar, ele é reflexivo. É o olhar do futuro, né? Então, essas capabilities que a gente está trazendo aqui para a mesa, elas ditam essa frente, né? E essas capabilities nos desafiam enquanto área de RH, porque a gente ainda tem uma liderança muito conectada com o que deu certo, que é aquilo do passado. E esse passado está misturado com esse futuro, porque o futuro está aqui, ele já está acontecendo. Não é uma coisa, não, mas é daqui 2 anos, 3 anos. Tá bom, tem um monte de pesquisa aí de trends, né? Globais, regionais, nacionais, mas isso já está acontecendo agora. Sim. Né? A gente já está acontecendo agora. Mais um exemplo que eu trago aqui para a mesa. Um executivo que não sabe falar de ESG, gente. Né? Tava fazendo uma entrevista de uma posição super estratégica e quando eu perguntei a respeito de ESG, né, essa pessoa me traz um olhar assim muito mais distante, né, desse tema e deslocando isso para uma outra área. ESG é uma coisa que não faz parte de uma área, isso permeia. Com certeza. Né? Porque eu estou falando de diversidade. Empresa inteira. Né? Eu estou falando de ambiente. Eu estou falando de toda a parte social. Né? Então, não faz parte de uma área. Faz parte de um todo. Né? Isso tem que andar com o todo. Então, é mais uma habilidade que a área de recursos humanos ela precisa ter.
para que ela consiga explorar frente, né, a um executivo, frente a uma equipe de trabalho, frente à sua equipe direta e também dentro da sua organização, né, como um todo. Não, desculpa, não, termina, você ia falar. E isso vem dessa, eu vou chamar de nova escola, né, que é o que... Eu não gosto da palavra retenção, porque eu não acredito nisso. E acho que ninguém retém ninguém mais nessa vida, né? Acho que todo mundo é livre, né? A gente fala tanto de fluidez, né? Então, reter é uma coisa meio ambígua nesse sentido. Mas faz com que as pessoas façam escolhas... de estar lá. De estar, né? Que para mim é o mais importante. Do que você falou, tem duas coisas que eu queria te perguntar. Uma... você falou dos 16% do Great Place to Work, que mostra que as pessoas não estão tão engajadas, né, comprometidas e tal, né? Isso vem de uma geração que também, ultimamente, né, elas são mais, como você falou, fluidas, né? O Bauman, né? Sim. De trocar. Então, se eu não estou tão vinculado com uma coisa da carreira, onde eu tenho uma condição melhor, eu não me prendo, eu vou. Então, porque daí eu estou fazendo isso para eu poder ter condições de viver o que eu estou a fim de viver. Bom, então esse é um ponto. Então, a empresa precisa da gestão de conhecimentos. Então, ela precisa ter um papel onde, com essa rotatividade, ela vai poder não perder os conteúdos, porque isso é uma coisa importante, não pode ficar só com as pessoas. Então, ela tem que ter muita tecnologia para que os dados estejam sempre atualizados, para que não esteja só com as pessoas, mas esteja no sistema, para não perder nada. Sim. Primeiro, né? E segundo, você comentou assim, dessa questão de preparar a organização estrategicamente, não só com SG e etc., mas para essa nova tecnologia que está chegando, que já está aí, na verdade, como é que você, aí eu não sei se você pode compartilhar ou não, como é que você, enquanto diretor para a América Latina, pensa em estruturar, até porque, eu acho que, na minha opinião, né, você tem um desafio grande, porque você tem países na América Latina com condições econômicas muito desiguais. Sim. Né, e essa economia faz uma demanda de adaptação também das pessoas. Então, não sei como é que se você consegue, né, se você pode fazer tudo igual, porque tem gente que pode acompanhar mais, outros menos, se existe essa política, não, tem que ser igual para todo mundo, se tem uma customização, nossa, já estou fazendo muita pergunta, né? Não tem problema. Se tem customização e o que vocês pensam estrategicamente para esse novo passo de preparar as pessoas como RH América Latina? Legal, legal. A primeira coisa, respondendo uma delas, né, não existe esse padrão, né? E a gente percebe, por experiência mesmo, que não funciona, né? Olha a volatilidade que a gente tem de economia na Argentina. Tá. Não dá para eu dizer que eu vou trabalhar um processo, que né? É padrão na América Latina. Que acontece no Brasil ali, né? Ou no Equador, por exemplo, onde é uma economia em dólar, né, onde eu consigo ter, né, uma capilaridade ou um envolvimento das pessoas, porque eu tenho ali na mesa uma moeda muito valorizada. Né? Então não dá. Né? Mas eu acho que a primeira coisa que a gente aprendeu, e aí não só como organização, mas dentro dessa nova era de transformação de RH, é parar de gourmetizar algumas coisas, sabe? Interessante. Conta mais. A gente como RH, em alguns momentos, a gente começa a criar coisas e dar nomes e a gente começa a exagerar, sendo bem honesto, exagerar nas demandas. E a gente começa a tirar o foco das nossas pessoas. A gente não consegue fazer com que as pessoas olhem exatamente
para o que é mais importante. Qual é o grande objetivo para aquilo? Tá? Então, e aí conectando a gestão do conhecimento que você perguntou agora, sim, a gente precisa trabalhar e a gente vem trabalhando essa gestão do conhecimento. De que forma? Sem essa gourmetização. E como que é a não gourmetização? Eu preciso ter o famoso pipeline de talentos. Eu preciso apostar nos meus recursos. Eu preciso apostar nas minhas pessoas internamente. Tá? Hoje, a gente está numa era... ano passado, globalmente, foi um dos maiores turnovers voluntários ocorridos no mundo. 56%. Esse foi o número. Em geral? No mundo. Não é Electrolux, isso é no mundo. Dado, né, vindo de pesquisas aqui. Nossa, é muito alto. É muito alto. Por isso que no se Brasil, não tiver uma gestão de conhecimento, a empresa perde exato. tudo. Por isso, no Brasil foi 48%. 48% das pessoas se moveram dentro das organizações. 48% da mão de obra capacitada se moveu no ano de 2023. É muita gente. É muito. Então, se eu não consigo ter essa fortaleza de pipeline, né, essa sucessão robusta, que a gente chama de supply chain de talentos. Exato. A gente chama lá na Electrolux de talent machine, né? É a nossa máquina de fornecer talentos, né? Porque isso é uma coisa muito incrível na organização. A gente tem muito orgulho de levar os nossos talentos para todo lugar do mundo. A gente tem brasileiro, a gente tem colombiano, a gente tem argentino, a gente tem realmente os latinos espalhados no mundo, né, no grupo Electrolux. Mas trazendo aqui para o seu ponto, a gente precisa ter realmente essa base estruturada. Só que não é possível para todas as funções. Vamos ser realistas. Vamos botar o pé no chão. Se eu tenho um país como o Brasil com 48% e um mundo com 56% de turnover, é utópico dizer para você, Adriana, que eu vou ter sucessão para todas as funções. Então, quais são aquelas que realmente eu preciso ter? E essa é uma agenda que a gente vem crescendo, que a gente vem movendo dentro da organização. A gente conseguiu nos últimos 2 anos evoluir muito, né? Que a gente chama de posições críticas para o negócio, né? Porque muitas vezes os líderes são apegados, né? Eles são apegados, aquela posição é minha, ela precisa, eu preciso dela, como que não é, né? Não, posição é importante, se não fosse, não existia, né? Mas qual que é aquela crítica, aquela que vai parar nosso negócio, né? Aquela que não vai chegar ao nosso refrigerador, ou não vai produzir, ou não vai entregar, né? São os cargos mais estratégicos, que assim, e quando eu falo estratégico, não significa que seja C-level. Definitivamente não. Tem cargos que são críticos, né? E cada indústria vai ter a sua mosca branca, exato, ou as suas moscas brancas, exato, né? Quer dizer que quando essa pessoa sai da organização, ela tem um impacto direto na estratégia, na questão, na organização. Tem funções que ela tem uma rapidez de reposição. Exatamente. Pela própria complexidade, e outras que não. Exato. Então, essas daí que não tem uma reposição imediata, que a gente tem que fazer. E é engraçado que no ano de 2023, pela primeira vez, nós tivemos porque a gente tem 2 divisões, né? Uma de instrumentos, né? E a outra de consultoria, de soluções corporativas. Que nós tivemos a área de soluções corporativas é maior do que a de instrumentos. Porque essa questão de mensurar prontidão e potencial das pessoas, exatamente. E assim, eu vi que estava crescendo, mas eu não tinha esse número que você está dando. Então fez todo... Agora tem uma lógica que a coisa fecha para mim. Que bom. Que é lógico, porque se as empresas estão tendo cada vez mais turnover e elas precisam saber
quem tem prontidão e potencial, elas precisam mensurar isso. Exato. Então faz todo sentido agora, olhando para trás, falando, olha, por que você precisa ter isso tão pronto? Não que não seja bom isso, você ter isso, mas é muito assim, ressonante, né, com a questão da realidade. Exato. E a tecnologia vem ajudar muito a gente nesse sentido, né? Porque quando a gente dá esse foco dentro da área de recursos humanos, eu só consigo esses dados se eu tenho uma boa experiência, um bom chatbox, uma boa inteligência artificial que consegue me mensurar isso, seja internamente ou à base de mercado, né? Então, eu costumo dizer que essa tecnologia ela vem realmente para tirar os RHs da zona de conforto, né? A inteligência artificial, nesse sentido, para a área de atração de talentos, Adriana, já que a gente está falando disso, ela nos ajudou imensamente. Nós tivemos, no ano passado, mais de 30 milhões de currículos movimentados em posições abertas na Electrolux? Na Electrolux. Gente, é muita coisa. É muita coisa. E a gente tem muito orgulho de contar que a nossa área, né, de Talent Acquisition, ela é uma área interna, né? A gente tem os nossos Talent Acquisition Partners, né, internos. Então, você imagina, é impossível que isso aconteça de forma manual, como foi na minha época lá, há 23 anos atrás, que eu costumo contar, né, você colocar perto. Para o pessoal da minha equipe, que a primeira coisa que eu fazia quando eu chegava no trabalho era passar na portaria, pegar uma pilha de currículo de papel e depois subir para a salinha do RH e separar as pastas. Imagina. O que é de engenharia, o que é do RH, o que é do financeiro, o que é de marketing. Impossível. Com 30 milhões, tá 30 louco. milhões. Tem que ter uma máquina. Tem. Esse movimento, né? Porque, imagina, a gente tem... Quantos funcionários vocês têm na América Latina? Hoje a gente tem 9 mil funcionários na América Latina, né? E Brasil? Brasil, 6 mil funcionários. Nossa, olha a diferença. Grande parte, a gente tem aí um volume muito grande. Tem o maior orgulho disso. Muito grande aqui, né? Aqui no Brasil, a gente tem estrutura gigantesca aqui no Brasil, né? Uma marca super consolidada e, né, é a empresa de eletrodoméstico que mais vende no Brasil, né? A gente tem muito orgulho disso. É incrível, né? Das marcas, como elas foram mudando, a evolução das marcas. Quando eu era criança, tinha marcas que não sei nem se você conhece, que era Prosdóximo. Você já ouviu falar nisso? Claro, a gente, na verdade, a Electrolux começou... Comprou? Como Prosdóximo, exato. Então, a nossa história começa no Brasil com Prosdóximo, né? Então, a Electrolux chega no Brasil através de Prosdóximo e aí a gente começa, né, essa empreitada aí, chegando hoje, né, nos lares brasileiros. Que antes era Brastemp, Total, e hoje é a Electrolux que tomou esse lugar, né? Muito feliz com isso, muito feliz. E eu acho que uma das características também que ela foi tomando, além da qualidade, obviamente, não que a outro seja ruim, mas eu acho que é essa questão de aportar tecnologia nos próprios produtos, né? Como ela começou isso mais fortemente, acho que ela começou a se despontar também, né? Tecnologia, ela faz parte do nosso DNA enquanto organização, né, Adriana? Puxa, você deve ter visto aí as nossas propagandas, né? Hoje a gente tem um refrigerador que te avisa quando o alimento vai perecer, né? Ele vai estragar dentro do seu refrigerador. Ele já te avisa, você precisa, né, consumir primeiro o tomate, né? Ele reconhece? Ele reconhece. Então, ele tem uma inteligência artificial. Ele também consegue montar a sua lista de compras através dos hábitos que você estrutura, né, nele, né? Então, é uma tecnologia hoje que está muito além, né? Enfim, muita coisa ainda chegando aqui no Brasil, outras já muito bem desenvolvidas lá fora. Então, essa tecnologia não tinha como não estar junto,
dessa área de recursos humanos, né? E o que vocês têm de planos para isso? Tem, né? Não tem como, né? A gente tem muita coisa, né? Vai ser um ano muito, muito dedicado ao desenvolvimento, né, dos nossos líderes, né? A gente realmente quer que esses líderes sejam realmente os embaixadores dessa transformação, né? E para isso a gente precisa ter ainda mais pessoas que tomem riscos, né? Que tenham ali, né, na mão o business, né? Que façam o desafio para a liderança mais sênior, né? Para os nossos vice-presidentes e assim por diante. Afinal, quem é o futuro dessa organização? São esses diretores que estão aí, que vão ocupar as posições de vice-presidência, né? Ou aqui na América Latina ou em outros lugares, e os nossos vice-presidentes ocupando outras posições de presidentes em outras regiões e assim por diante, né? Então, são características, são competências, né, que a gente vai colocar muito, muito forte. E essa transformação vai funcionar fortemente dentro de RH. E a tecnologia ela vem muito forte esse ano, através, né, da implementação de várias ferramentas onde realmente a equipe da área de recursos humanos ela toma um papel ainda mais estratégico na agenda, para sentar com o cliente, quando eu falo cliente, né, para as áreas, junto com as áreas de negócio, para tomar decisões. Né? Por quê? Porque a gente vai ter ali uma experiência com o colaborador muito boa, porque a gente vai ter ferramentas muito mais desenvolvidas, muito mais autosserviço para que os funcionários possam fazer coisas transacionais, né, através, né, sozinhos, por eles mesmos, né, e assim por diante. Então, é uma agenda robusta, é uma agenda aí que leva realmente as pessoas, né, em primeiro lugar. Tem investimento de familiarizar as pessoas com tecnologia também, ou só mais soft skills? Não, sem dúvida, né? Então, quando eu falo, né, desse reskilling, né, a gente está falando tanto dos soft skills quanto do hard skills, né? Então, você tem pessoas provavelmente diferente. que trabalham há mais tempo, então tem algumas que já vêm na geração tecnológica, outras que precisam se aculturar, né? Exato. E o tempo que a gente precisa ter para isso, né? Então a gente está num movimento junto com a equipe global, né? E eu faço parte desse time onde a gente está olhando, né? Quais são essas capabilities, né? Quais são essas skills que vão fazer com que a nossa equipe de recursos humanos consiga entregar essa agenda mais estratégica, né? E aí eu estou falando do todo, né? Não estou só olhando soft skills, mas eu estou olhando, né, hard skills, eu estou olhando o todo, né? Eu estou olhando capabilities como um todo. Quando você fala da questão global, você tem um dotted line aí com matricial, com RH, além de ter uma liderança local. Isso, então eu reporto, né, a gente chama operacionalmente, significa, né, diretamente full line, né, aqui na América Latina para vice-presidente de recursos humanos, mas eu também tenho uma linha funcional, né, isso que eu imaginei. com a vice-presidente de talentos também, né, global, que senta na Suécia, né, justamente para quê? Para que a gente consiga ter uma maior potência de conteúdo dentro das regiões. América Latina, né, é uma região extremamente importante, né, para o grupo Electrolux, né? Então, a gente, com essa liderança em vários segmentos, faz com que o time global tenha muitos olhos para nós, né? Então, a gente tem uma autonomia muito grande de fazer, né, de entregar, de criar soluções inovadoras, e RH vem forte com isso, mas também tendo aquele suporte, né, de co-criar, de coproduzir, né, e estruturar. Então, é realmente aquilo que eu falei um pouco no início, né? Mais do que a gente falar de
trabalhar em equipe, que isso hoje é básico. Antigamente a gente falava, a gente precisa trabalhar em equipe e tal. Hoje é standard. Quem não trabalha em equipe não trabalha para ninguém, não trabalha em nenhum lugar, né? Sim. Mas é conexão, é conectar, né? Então, o passinho à frente desse trabalho em equipe é a conexão, né? E é o que as pessoas buscam, né? Então, muitas vezes, quando a gente está participando de um processo seletivo, Adriana, as pessoas hoje, elas perguntam um pouco sobre qual a quantidade de pessoas, tal. Não, com quem eu vou trabalhar? A grande pergunta é essa, né? Com quem que eu vou trabalhar? Me conta um pouco dessas características, né? Quais são as características desse time? Por quê? Qual que é a base disso? É a conexão. Será que eu vou me conectar com isso? Não, e se eu vou me dar bem com essas pessoas, com quem eu vou trabalhar? Sim, então faz todo isso sentido. Né? Isso mesmo traz, tendo uma né? cultura sueca, que é muito legal e tal, Incrível. mas o micromundo ali é um mundo que vai criar uma mini cultura que vai fazer com que essa pessoa fique. Agora, provavelmente, obviamente, se ela se der bem... E aí eu tenho uma opinião aí já de muitos anos de experiência, né, lidando com muitas empresas. Eu sei que as pessoas hoje estão muito preocupadas a curto prazo com quem elas vão trabalhar. Mas quando elas se conectam com a empresa, e não necessariamente somente naquele momento, porque você vai passar por vários chefes. Sim. Às vezes o teu chefe fica menos tempo que você. Às vezes você pode mudar de posição, não estou falando só de recursos humanos, mas dentro da organização, as pessoas mudam de áreas. Sim. Então, elas vão crescendo dentro da organização. Sim. Então, se ela não fixar somente com aquele grupo inicial, ela vai ter oportunidades de conectar com milhares de outras pessoas dentro de uma organização, ainda mais uma de tamanho como a Electrolux. Exato. E você pegou um ponto bem importante, que vai ao encontro do que eu falei, né? Com quem eu vou trabalhar não é necessariamente só o líder. Exatamente. É o grupo. Isso. Né? É o grupo. Por quê? É esse ecossistema que alimenta hoje o poder de conexão das pessoas. Perfeito. Tá? Então, a importância de você ter uma marca empregadora forte faz com que as pessoas se aproximem da sua companhia. Sem dúvida. Sem dúvida, né? Então, eu preciso estar, né, nas mídias, eu preciso estar no LinkedIn, eu preciso estar nas redes sociais, mostrando verdadeiramente o que eu sou enquanto Electrolux Group. Eu preciso mostrar através do meu produto, então precisa gerar uma conexão sim com marca, afinal eu sou uma empresa de produto, né? Mas eu também preciso mostrar qual que é a minha missão, qual que é meu propósito aqui, né? Enquanto organização. E aí, a partir dessa camada que eu desperto esse interesse, né, nesse talento, o próximo nível é justamente esse ecossistema, essa conexão de ecossistema. E qual que é o terceiro nível? Que faz com que, depois da chegada, passa o efeito, né, lua de mel, e a pessoa toma a decisão e fala assim, puxa, vou ficar. Realmente é onde, né, me identifiquei, me conectei, é onde eu estou feliz, né? Eu costumo dizer que é o estar, né? É a base da confiança, que é onde permeia tudo. E aí não é só... Claro que começa pela confiança do líder, mas essa confiança através das mensagens vindas pelo CEO, da transparência vinda da organização, da confiança e transparência vinda pelo business partner, né, ou pelo parceiro do RH, ou pela RH, dependendo da estrutura que tem na sua companhia, né? Então, a base da confiança vai realmente fazer com que esse talento realmente continue escolhendo todos os dias essa companhia para trabalhar, né, para ser feliz.
Eu vou até mudar um pouquinho só o tópico, porque assim, eu acho que muitas pessoas que podem nos ouvir aqui, talvez algumas não conheçam, não tenham ainda a experiência, né, de 23 anos que você tem e que você está numa área nobre, dentro da área de RH, a área... É o filé mignon, vamos dizer assim, que é a área de talentos. Como que você explicaria para as pessoas que estão nos ouvindo a diferença da sua área das outras? Porque tem um foco específico de desenvolvimento. Se você puder compartilhar, né? Porque você está cuidando de uma parte que é exatamente quando a gente está falando aqui de reposição, de turnover. Essa parte é que vai fazer toda a diferença. Sim. Então, eu vou trazer de uma forma muito didática, né, para que as pessoas entendam, porque né, nesse tempo todo trabalhei em empresas com estruturas maiores, mais enxutas, então realmente muda de uma empresa para outra, né? Mas de uma forma geral, a minha área, né, ela é considerada um COE, né, que é um centro de expertise. Né? Então, isso dentro da Electrolux nós temos, né, 3 grandes pilares em recursos humanos. A gente tem os business partners, que é aqueles que a gente fala que é o front, né? São aquelas pessoas de RH que estão dentro do negócio, que estão fazendo os desafios todos os dias dentro do negócio, trabalhando o clima, trabalhando o engajamento das pessoas, trabalhando realmente toda a parte de conexão e o equilíbrio dos interesses das pessoas, o interesse do negócio, né? E aí a gente tem uma segunda área importante, né, que é uma área transacional, né, que faz com que é um centro de serviços, né, que a gente chama de PSS, que é uma sigla em inglês, mas basicamente um centro de serviços, né, onde a gente precisa garantir que as pessoas consigam receber de forma correta, que toda a parte de registro de treinamentos ocorra no sistema de forma correta, enfim, que o ponto esteja correto, enfim, toda aquela parte, né, que de operação de RH flua bem, né? E a gente tem o terceiro aí pilar, que são os especialistas, vamos chamar assim, né? Então, dentro desses especialistas, a gente tem a nossa área, né? Que é a nossa área, gestão de talentos, ou talent management, né? Que é subdividida em 3 estruturas, né? A gente tem a parte de talent acquisition, né? Então, tem tudo que eu te falei, né? Uma conexão, além do básico, que é o hunting, o recrutamento, a seleção. A gente tem uma conexão forte com marca empregadora e employer of choice. A gente tem a parte de desenvolvimento, né? Então, toda a parte de treinamento, de liderança, né? Realmente a captação aí de aumentar o nível dos nossos líderes, tá? Coaching, mentoring, enfim, aqui eu tô falando de um escopo muito grande. Os programas, né? Então, um programa de estágio e assim por diante, né? E a gente tem uma outra frente importante, que é a frente, né? Que a gente chama de Talent and Performance, onde a gente olha esse potencial, né? Então é aqui que a gente trabalha toda a parte de sucessão, é onde a gente olha o que a gente precisa para o futuro da organização, né? O que a gente quer lá na frente, né? Para que a gente quer, e a gente vai organizando a liderança, setando a liderança com essa agenda, né? E tudo isso caminha muito junto, é algo muito conectado, né? Muitas vezes a gente é difícil até separar, claro. Né? É muito homogêneo isso, né? E a gente tem outras áreas, né, de especialidades, como remuneração e benefícios, que é super importante, né? Labor, mas é mais técnica, e assim por né? diante. Exatamente. Então, a gente tem essas outras áreas. Então, são esses 3 pilares que fazem com que a gente consiga ter uma estrutura de recursos humanos robusta para entregar essa agenda estratégica
estratégica, né? E sentar na mesa de uma forma estratégica mesmo, né? Com os negócios, né? da organização. Então, mas vocês fazem, dentro da parte de performance, potencial e performance, vocês fazem uma avaliação provavelmente constante de medição e provavelmente parâmetros para ver se as pessoas estão alcançando ou não estão alcançando, se elas estão evoluindo ou não estão evoluindo, dentro de alguns critérios que vocês têm, provavelmente alguns globais, outros locais. Sim. Dentro da Electrolux nós temos, né, algo muito importante, primeiro, que é separar performance de potencial. A gente avalia a performance e a gente avalia potencial. Porque um é de hoje, outro é de futuro. Perfeito. Né? E são coisas distintas. Né? Potencial tem a ver com timing de preparação, tem a ver com sucessão, tem a ver com outros movimentos, né? Aceleração de carreira. E performance tem a ver com entrega, com resultado, que eu tenho que fazer. Sim, que é a base, que é o início. Claro. Se eu não tenho entrega, eu não consigo trabalhar o restante, né? Sim. Mas olhando o potencial, que foi sua grande pergunta, sim, a gente tem anualmente essa conversa oficial, onde a gente calibra baseado nas nossas competências, e essas competências são globais, né? Utilizando uma ferramenta da organização, mas a gente teve uma grande sacada dentro da América Latina, que foi esse acompanhamento de perto. Sabe a história de limpa a gourmetização? Uhum. E aí eu vou usar uma frase aqui muito comum, que é o olho do dono que engorda o boi. Sei. Então é isso. A gente faz reuniões com todos... Com o board da América Latina, né, com todos os vice-presidentes e com o nosso CEO, a cada quarter, para falar do nível abaixo. Como anda o plano de desenvolvimento dessa equipe? Bárbaro. Entendeu? Num olhar metodológico de 70-20-10, né, 70% que você se desenvolve no dia a dia de trabalho, 20% através do apoio de coaching e mentoring, e 10% com treinamentos formais, né? Mas a gente dá um foco muito grande para esse 70%. E a gente coloca eles para fazer essa discussão juntos, para olhar esses talentos, porque no final do dia são essas pessoas, né, como eu disse anteriormente, que é o futuro da companhia. Sim, né? sem dúvida. E é esse acompanhamento que fez com que a gente conseguisse andar alguns passos para frente. Por que eu falo alguns, né, Adriana? Sempre tem oportunidade. Sim. A gente está num caminho grande. A tecnologia está aí, o futuro está aí. Tudo indica aí, né, que... tivemos aí ano passado, né, no Brasil, 10 mil posições em RH, 10 mil posições em recursos humanos, e o ano que vem, né, 67% aí dos grandes C-levels e executivos de recursos humanos acreditam realmente que vai ser mais difícil ainda encontrar pessoas de RH com essas skills estratégicas. Diante de tudo isso, né, a gente precisa necessariamente ter essa equipe robusta para fazer essas discussões com esses líderes de forma estratégica. Perfeito. E com essa periodicidade também, né, muito bem estruturada. E, de novo, deixando de lado a gourmetização, é fazer o simples bem feito e entregando essa diferença. Muito bom, muito bom. Queria te fazer uma última pergunta. Claro. Que é, o que você, para a gente fechar aqui, fala da tendência, se você pudesse resumir assim, a tendência, a gente não tem bola de cristal, claro. Isso é só uma percepção, conforme a gente vai andando, a gente vai enxergando mais, mas nesse momento que a gente está, como que você vê a tendência pro RH, do futuro do RH? A nossa tendência é algo muito promissor,
onde a gente realmente precisa, enquanto área, reaprender muita coisa. Mas algo que não vai mudar é o nosso cuidado com as pessoas. Então, a gente não pode deixar isso de lado. Então, a gente sim precisa mergulhar nos Big Datas, a gente precisa ter um olhar de Data Analytics muito bem desenvolvido, um olhar de negócio tratado, né? Business acumen, como a gente costuma dizer, né? Mas o olhar para as pessoas, a gente não pode deixar de lado. Diversidade e inclusão veio para ficar. E nós somos os portadores disso. Nós somos os porta-vozes dessa agenda. Então, a gente precisa, olhando para o futuro, entender que isso não é mais algo optativo, né? Mas já virou praticamente uma commodity, né? Dentro da nossa área. E se realmente a gente quer estar numa posição, né? Ou dentro de uma organização onde tem um RH estratégico, você precisa ser estratégico. Muito bom. Eu preciso ser estratégico todos os dias, porque eu sou o RH da Electrolux, não é uma entidade. Muito bom, adorei. Muito obrigada por esse bate-papo aqui delicioso, que eu nem vi passar o tempo. Nossa, que rápido, né? Tão verdade. gostoso. E quando você fica falando, minha cabeça vai funcionando, eu tenho vontade de fazer outras perguntas, mas eu falei não. Porque quando você falou agora de diversidade e inclusão, me veio outras coisas, né? Por exemplo, o Brasil é um país extremamente católico, então você vê, por exemplo, os judeus, eles têm feriados totalmente diferentes, né? As datas de Ano Novo deles, as datas de celebrações. Então, como é que faz pra gente? Porque isso pra mim também é diversidade. Como é que você inclui essas questões? A gente tem poucos comemorações aqui mais de muçulmanos, né? Nós temos poucos aqui. Sim. Mas também poderia incluir isso, poderia incluir, por exemplo, diversidade de pensamento, porque as pessoas têm pontos de vista diferentes, como é que inclui? Né? Senão a gente fica também só numa coisa clássica, tem tantas diversidades que a gente precisa considerar, né? Mas se a gente pensar, Adriana, numa palavra mágica que é a flexibilidade, a gente abre tanta porta. E aí, flexibilidade, as pessoas confundem um pouco com... Ah, mas você está falando de trabalho híbrido, de home office. Não tem nada a ver. Flexibilidade tem a ver com confiança. Então, a partir do momento que você tem essa abertura, onde você, como líder, conhece verdadeiramente a sua equipe de uma forma única e tem essa flexibilidade, né? Dentro da organização que você trabalha, significa ter confiança. Com certeza, esse tipo de diversidade que você trouxe, por exemplo, que é a questão de um feriado, ela vai ser respaldada, né? Mas enfim, aí outro podcast. Outro podcast, né? Muito obrigada pelo seu tempo, compartilhar tantos conhecimentos aí. Eu aprendi muito com você, muito obrigada. Eu que agradeço, Adriana, obrigado. Foi um prazer. De forma muito generosa, eu quero te agradecer a Filipelli, que é uma grande parceira, e dizer que estamos juntos aí em 2024. Tá bom? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Então, encontro vocês no nosso próximo Descompressão Corporativa.